Oi, pessoal. Vamos falar sobre endereçamento IP, que é o tipo de endereçamento que é utilizado na internet. Bom, a gente já viu que o computador A ele pode mandar mensagens para o computador B em uma rede. A gente já viu alguns princípios básicos disso. Mas para você enviar algo de um ponto ao outro, você precisa de algum tipo de endereçamento. Como que o computador A vai endereçar a mensagem para ela poder chegar no computador B? Isso é feito pela camada de rede, que implementa o protocolo IP. E o protocolo IP ele tem um endereçamento. É esse endereçamento que a gente vai falar, que é o endereço IP, que na internet, cada computador possui pelo menos um endereço IP. E o endereço IP de um computador é único em toda a internet. Então, aquele computador que está na internet, ele tem um endereço IP único. Então, se alguém mandar mensagem para aquele computador, só aquele computador vai responder. A gente aqui vai desconsiderar o NAT, que é uma forma de compartilhar o endereço IP por vários computadores, né? Na nossa casa, às vezes o provedor de internet vai dar um IP só para a gente e a internet enxerga todos os computadores, smartphones e aparelhos em geral que estão na nossa casa com esse mesmo endereço IP. Mas não vamos entrar nesse detalhe para não confundir. Vamos assumir que cada computador é visível na internet com o seu IP único. Quando A quiser enviar uma mensagem para B, ele vai criar uma mensagem seguindo aquela pilha de protocolos que a gente viu em aulas anteriores, com um cabeçalho de cada uma das camadas. Cabeçalho, camada de rede, de transporte, enlace, etc. No cabeçalho de rede, além de várias outras informações, ele vai botar o endereço IP de B e o seu próprio IP. Por que ele vai botar o seu próprio IP? Bom, se você envia uma mensagem para a máquina B, provavelmente você quer uma resposta de B. Então, você informa o seu próprio IP para a máquina B poder saber enviar para você de volta. Da mesma forma, quando a gente envia uma carta, a gente bota naquele campo de remetente, para, se a carta voltar de alguma forma, ou se alguém quiser responder aquela carta, a gente pode receber. Os endereços IP de destino e origem da mensagem acompanham o pacote por toda a rede, sendo cada roteador responsável por encaminhar pelo caminho correto até chegar a B. Como esse caminho é calculado, depende do protocolo de roteamento e é assunto de uma disciplina de rede de computadores. Mas o que interessa para a gente é que se a gente enviar para a internet o endereço IP de B, de alguma forma a mensagem vai chegar em B. Então ela vai sendo encaminhada pela rede até chegar lá em B. A máquina B, por sua vez, quando for responder, ela vai responder dizendo que o IP de destino agora é A e o IP de origem é B. Ela vai trocar a origem para o destino, claro, para poder enviar a mensagem para A. Então é assim que funciona o endereçamento IP. O protocolo IP tem duas versões em uso na internet. Cada versão tem diversas especificações do protocolo. Aqui nesta aula a gente vai falar só da questão do endereçamento. As versões que a gente tem é a versão 4, é o IPv4, e a versão 6, é o IPv6. O IPv4 ele tem endereços de 32 bits, que aí tem esse valor aí do máximo de endereços possíveis que a gente pode ter na internet com endereços de 32 bits. Esse número pode parecer grande, mas se for pensar a nível global, de internet mundial, é muito pouco. Então, esse espaço de endereçamento, esse número de endereços que a gente pode usar para o IPv4, já não é suficiente para atender a demanda de cada vez mais dispositivos que são conectados. Então, esse é um dos motivos de ter surgido a versão 6, que a gente vai falar mais adiante. É aumentar o espaço de endereçamento. A versão 6, ela tem vários motivos de ter surgido, ela tem várias funcionalidades novas, mas uma delas é que tem endereços de mais bits. Aí com isso a gente pode endereçar mais máquinas. Mas vamos focar agora o endereçamento da versão 4.
Bom, então a gente tem esse exemplo, que é um 46.64.69.2. A gente pode ver que a gente tem o endereço separado em 4 grupos. Cada grupo desse é um conjunto de 8 bits. Ou seja, cada grupo pode assumir um valor de 0 a 255, já que é um grupo de 8 bits. E a gente tem, no endereço IP, tem 4 grupos desse, totalizando os 32 bits. Então, é esse que é o endereço IP na versão 4. A gente separa assim em pontos, que são os grupos, e no total a gente tem 32 bits para endereçar as nossas máquinas. Na versão 6, a gente já tem 128 bits, que dá um número enorme de endereços, como vocês podem ver aí no slide. E um exemplo de IP na versão 6 é esse exemplo que está mostrado aí. Nesse caso, os dígitos são hexadecimais na representação. Então, cada dígito desse tem 4 bits. E os grupos são separados pelos 2 pontos. Cada grupo tem 4 dígitos. Então, cada grupo tem 16 bits. Aqui é o endereço IPv6 de uma forma completa, representando cada dígito, mas a gente pode simplificar. A gente pode remover os zeros à esquerda. Então, se um grupo tiver zeros à esquerda, a gente pode remover todos os zeros à esquerda e só manter só um zero, como a gente pode ver ali. E além disso, a gente pode fazer uma outra simplificação, para o endereço ser representado de uma forma mais fácil, que é trocar uma sequência inteira de zeros por apenas 2 caracteres de 2 pontos. Nesse caso aí, a gente tem tem uma sequência de zeros ali em cima, e a gente pegou esses 3 zeros e substituiu apenas por 2 caracteres de 2 pontos. Essa simplificação só pode ser aplicada em uma sequência de um determinado endereço, porque se a gente fizesse isso em 2 sequências de zeros, a gente não ia saber quantos zeros a gente tinha no endereçamento original. Aqui é só uma forma de simplificação. O endereço ele continua tendo 128 bits. Para a máquina, continua tendo 128 bits. Da mesma forma que na versão 4 tinham 32 bits. Aqui é só para simplificar, para a gente poder ler de forma mais fácil esses IPs. Para configurar o sistema operacional, pode ser mais fácil quando a gente tem números menores. Bom, o natural é que, gradualmente, as infraestruturas de rede utilizem o IPv6, que troquem o IPv4 pelo IPv6. Nesse link que está na tela, a gente consegue ver qual é a porcentagem atual da utilização do IPv6 na internet. Esse link que está na tela vai também ficar na descrição do vídeo e do Moodle, para vocês poderem ver como está a adoção do IPv6. Nesse outro link, você pode acessar um teste para saber se você está conectado à internet com IPv6 ou com IPv4 e saber se o seu provedor suporta o IPv6. O link também vai estar na descrição do vídeo e no Moodle. É interessante fazer esse teste para a internet residencial e também para a internet da sua operadora de celular. Então tem esse link aí. Bom, algo que também falta falar sobre o endereçamento é que o endereçamento IP tem uma estrutura hierárquica. Um provedor recebe um prefixo e distribui os endereços com esse prefixo para os seus clientes. Aqui, para simplificar, vamos dar exemplo da versão 4 do IP, mas a versão 6 ela também tem uma estrutura hierárquica. O provedor A recebe o prefixo, por exemplo, 146.164.x.x, ou seja, o prefixo é 146.164. Vocês podem ver aqui no slide. E aí ele pode atribuir para os seus clientes os endereços nessa faixa. O provedor B já recebeu um prefixo maior e, portanto, ele vai ter menos endereços para atribuir aos seus usuários, porque a gente tem 32 bits, e aí, nesse caso do provedor B, a gente tem os 3 grupos como prefixo, ou seja, a gente tem 24 bits como prefixo, e só vai sobrar 8 bits para ele distribuir entre os seus clientes. Então vamos ver aqui um exemplo. Um cliente do provedor A pode ter IP 146.164.69.2 e o do provedor B pode ter 146.92.55.2. A gente pode ver
que esses dois exemplos estão respeitando o prefixo dos seus provedores. Um conceito que a gente não vai detalhar aqui é o de máscara de rede. Ela diz quantos bits tem um prefixo da minha rede. Nesse exemplo aí, é quantos bits tem o prefixo de cada provedor. Então, quantos bits tem o prefixo da rede do provedor A, quantos bits tem o prefixo da rede do provedor B. Algo também que vocês podem ver, que quando eu coloco essa máscara, os bits que não são de prefixo, a gente bota em 0 para representar a rede. Então, vocês podem ver que o provedor A está com 14664.0.0/16. Quer dizer o seguinte, os 16 primeiros bits são prefixos da rede, para representar a rede do provedor A, e os outros bits são zerados. Mesma coisa com o provedor B. Então, aqui, a máscara de rede do provedor A é 16 bits, então a gente representa com /16, e a do provedor B é com 24 bits, a gente representa com /24. Uma outra forma de representar a máscara é usar um endereço IP de 32 bits e colocar 1 em todos os bits do prefixo. Por exemplo, a máscara com valor 16 deixa os 2 primeiros bytes, ou seja, os 16 primeiros bits, todos em 1 e o resto tudo em 0. E aí, por isso, que aí nesse exemplo, cada byte tem um valor de 255. Os 2 primeiros bytes estão em 1 e os outros 2 bytes estão em 0. No provedor B, é um outro exemplo também para representar a máscara, que os 3 primeiros bytes estão todos em 1 e o último byte está em 0. Então é uma outra forma também de representar a máscara de rede. Como a estrutura é hierárquica, esses provedores A e B, eles também receberam suas faixas de alguma organização ou provedor de um nível hierárquico maior. Aí, nesse exemplo, o provedor X possui um prefixo de 8 bits que pode distribuir entre seus clientes. Então, ele tem a máscara /8. E os seus clientes podem ser outros provedores. Nada impede também que o provedor A ele tenha vários outros provedores como cliente, porque a estrutura é hierárquica. É só a gente ir separando esses prefixos. Aqui, para facilitar, todos os prefixos dos exemplos, eles possuem um número redondo. A gente viu 8 bits, que é 1 byte, 16 bits, são 2 bytes, 24 bits, que são 3 bytes, mas a total flexibilidade nessa atribuição. Por exemplo, eu posso ter uma máscara de rede, eu posso ter um prefixo de rede com 7 bits. Não necessariamente ele precisa ser redondo de 8, 16, 24. Isso é visto com mais detalhes, com muito mais detalhes, num curso de rede de computadores. Aqui a ideia foi dar uma visão bem geral. Algo importante de se falar é que para garantir que o IP seja único na internet, tem que ter uma autoridade que centralize essa alocação de endereços IP. Então, tem uma autoridade internacional que vai alocar a faixa para algumas autoridades regionais. Essas autoridades regionais vão alocar faixas para autoridades nacionais, que vão alocar faixas para os provedores. Vamos ver uma visão bem geral sobre isso. Bom, essa autoridade internacional, ela desempenha um papel chamado IANA. Esse papel, além de outras funções, fornece faixas de endereço IP para autoridades regionais. Essas autoridades regionais, que se chamam RR, elas são responsáveis por distribuir em uma determinada região a faixa que foi recebida da IANA. Então, na internet, a gente tem 5 autoridades regionais. Cada uma representa uma região geopolítica. O Brasil está na região na qual o LACNIC é responsável. Então, o IANA atribui uma faixa para o LACNIC e o LACNIC vai atribuir faixas para os países que estão nessa região geopolítica. E quem está abaixo da autoridade regional? É o Registro Nacional, que é o NR. Cada país vai ter o seu, ele vai receber uma faixa do RR e vai distribuir aos provedores nacionais. É então essa hierarquia. A gente tem a IANA, que distribui faixas para os RRs,
Os RRs, por sua vez, distribuem faixas para os NRs. Os NRs distribuem faixas para os provedores de um país. E os provedores de um país vão distribuir para os seus clientes, que podem ser clientes finais, mas também podem ser outros provedores de pequeno porte. Então, a estrutura do IP ela é toda hierárquica. No Brasil, a autoridade nacional é o NIC. O NIC ele é a autoridade nacional pelo papel de registro BR, que é a funcionalidade para fazer essa distribuição de faixas, é que a gente tem as faixas sendo atribuídas aos provedores. Então, o registro BR vai receber faixas do LACNIC e vai distribuir aos provedores interessados. É importante também a gente mencionar que tem alguns endereços especiais. Tanto o IPv4 quanto o IPv6 possuem endereços especiais. Eles são usados para testes e para alguns fins específicos. Vamos ver alguns exemplos aqui do caso do IPv4. Bom, tem endereços de loopback, que também tem na versão 6, mas vamos ver aqui o caso do IPv4. No IPv4, todos os endereços na faixa 127.0.0.0, ou seja, todos os endereços que têm prefixo 127, eles são usados para enviar pacotes para o próprio computador de origem. Então, o computador de origem envia pacotes para ele mesmo. Essa que é a ideia do endereço loopback. Poxa, mas para que serve isso? Por que o computador vai enviar pacotes para ele mesmo? Bom, para fins de testes, a gente pode ter o computador enviando pacotes para ele mesmo, mas também a gente pode ter comunicação entre processos. A gente, num sistema operacional, a gente tem processos que se comunicam. Um processo pode mandar uma mensagem para o endereço loopback e endereçar outro processo. A gente vai ver em uma outra aula como que a gente vai endereçar um outro processo, mas uma forma de um processo enviar mensagem para um processo que está no mesmo computador é pelo endereço IP de loopback. Então, quando você manda uma mensagem pelo loopback, a mensagem nem sai da máquina. Ela vai ser enviada no próprio computador. Então, esse tipo de endereço, loopback, é muito importante para a comunicação entre processos via socket. Tem os endereços privados. Eles não são acessíveis na internet. Então, como eles não são acessíveis na internet, a internet não encaminha mensagens que são destinadas a esses endereços privados, eu posso alocar esses IPs sem precisar perguntar para ninguém, ao meu provedor, a autoridade alguma. Porque a gente não tem problema de duas máquinas na internet terem esses endereços privados, porque eles têm um contexto local. Eles não são utilizados na internet. São utilizados, por exemplo, para comunicação entre máquinas de uma rede local. Tá? Então, por exemplo, as máquinas em uma determinada empresa, elas querem se comunicar, mas sem precisar de um IP público da internet. Então, elas podem ter esses IPs privados, que não vão ser usados na internet, mas vão ser úteis para as máquinas se comunicarem. Então, a gente tem o endereço loopback, que é no contexto de uma máquina, mas também tem endereços privados, que é no contexto de uma rede local, de uma localidade específica. Então, é uma forma de você não precisar ter IP público se você quiser ter uma comunicação com contexto local. E também a gente usa isso para fazer experimentos. Né? Você quer fazer uma rede experimental, você não precisa usar endereços da internet. Você pode dar para as máquinas esses IPs que são privados. Aqui tem os exemplos das faixas de endereços privados. Na internet, muitas vezes, a gente não precisa ter que saber o IP da máquina para mandar uma mensagem para ela. Porque a gente vai utilizar nomes para endereçar essas máquinas. Poxa, mas como a gente usa nome se a internet funciona por base do IP? Bom, para isso que servem os servidores de DNS. Nos servidores de DNS, você dá o nome de um domínio e ele vai traduzir para você qual é o IP daquele domínio. Então, por exemplo, a gente pode dar o nome de www.gta.ufrj.br e esse servidor vai me retornar 146.164.69.2. É uma forma da gente não ter que ter uma lista dos IPs dos servidores que a gente quer acessar. A gente quer acessar algum site de notícias, a gente não precisa saber o IP dele. A gente sabe o nome dele. Aí, quando
o nosso computador recebe esse nome, ele vai consultar um servidor de DNS, o servidor de DNS vai obter o IP daquele servidor, e aí eu posso enviar o meu pacote. Aqui a gente falou só sobre uma funcionalidade do DNS, mas o DNS tem outras funcionalidades, né? Você, às vezes, quando você pega uma máquina e referencia ela pelo nome, dependendo da localidade geográfica que você tiver, ele pode te retornar um IP diferente. Com isso, você pode ser atendido por servidores mais próximos. Então, quando a gente acessa o nome do Google, por exemplo, se a gente tiver no Brasil, o DNS vai te retornar um endereço IP. Se tiver na França, o DNS vai te retornar um outro endereço IP. Então, isso é bom também para reduzir a latência na rede. Mas isso são outras questões que são vistas num curso de rede. Aqui, a gente pegou a funcionalidade básica, que é traduzir de nome para IP, que é importante na internet. Bom, aqui nesta aula, a gente falou sobre o endereçamento IP, falou bem rápido sobre a versão 4 e a versão 6. A gente viu que IP serve para identificar os computadores na internet. Então, se eu quero endereçar uma mensagem para algum computador, eu tenho que saber o endereço IP desse computador e envio algum pacote para ele, e ele é encaminhado pela internet até chegar no computador. E a gente viu que os computadores na internet podem ser vistos pelos seus nomes. A gente pode atribuir nomes de domínio para esses computadores graças ao DNS.